Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, está escrito assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? E o versículo 33, que diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você tem andado ansioso? Deposite toda a sua confiança em Deus. Entregue seus problemas a Ele e descanse nas suas promessas. Eu quero começar essa reflexão de hoje com uma oração. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais um dia de vida, mais um dia para podermos recomeçar e um dia para podermos nos lembrar de que o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor não perdeu o controle de nada. Pai, por mais que a gente não consiga entender nesse momento, por mais que a dúvida esteja falando mais alto em nossa mente, em nosso coração, mesmo em meio à dor, nós escolhemos te louvar. Escolhemos declarar que nós confiamos em ti. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que estão me escutando agora. E peço que o teu Espírito Santo encontre cada coração nesse instante. Que cada um que me ouve sinta a tua paz de maneira única e intensa. E que todos possam experimentar uma paz inexplicável, a paz que excede todo o entendimento e que somente o Senhor pode nos conceder. Que toda ansiedade, que toda sensação de angústia, que toda dor no peito batam em retirada nessa hora e que somente a tua paz, a tua presença e a tua voz ocupem espaço na mente e no coração de cada pessoa. Nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu te recebo aqui hoje com muita alegria para o nosso devocional Minuto com Deus. Eu te convido a dar o seu joinha no vídeo, o seu like, e te convido também a se inscrever no canal, se essa é a sua primeira vez por aqui. Ative o sininho das notificações para você fazer parte dessa caminhada de oração, palavra e intimidade com Deus que acontece aqui todos os dias. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, a causa pela qual nós vamos orar, o nome da pessoa que você está colocando diante de Deus, porque no fim dessa palavra nós vamos apresentar tudo isso na presença do Pai. E escreva aqui nos comentários, se você puder, a frase de hoje. Declare o seguinte: Deus acalma a minha mente. Amém? Declare isso e creia. Deus acalma a minha mente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Muito obrigado, que Deus multiplique, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus nos dá instruções muito simples aqui nessas palavras, mas que às vezes no dia a dia são difíceis de colocar em prática. Não se preocupem, busquem primeiro o reino de Deus. Parece que é fácil quando a gente lê. Mas quando a conta vence amanhã, quando o diagnóstico chegou, quando o relacionamento está em crise, quando o filho saiu de casa e não voltou, aí a gente descobre o quanto é difícil não se preocupar. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar hoje 3 atitudes concretas que a palavra de Deus nos chama a ter diante da ansiedade. 3 decisões que você pode tomar agora. Não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais forte, mas hoje, do jeito que você está.
A primeira atitude é levar a ansiedade para Deus com honestidade. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Seja intencional nisso. Quando você ora, seja em voz alta ou mesmo na sua mente, você está falando com o Pai, que já conhece os seus problemas, mas que deseja ouvir da sua boca, que quer passar aquele tempo ali com você. E ao mesmo tempo em que você fala com Deus, você nomeia para si mesmo a causa da sua ansiedade e transforma um peso que parecia indefinível e grande demais para carregar em algo concreto, com nome, com tamanho, com causa. Aquilo que fica na sua cabeça, sem forma, é sempre maior do que aquilo que você consegue nomear. E quando você nomeia diante de Deus, você já não está mais sozinho com aquilo. A segunda atitude é renovar a sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12, verso 2 diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente é a torre de controle da sua vida. Tudo que você decide, tudo que você faz, que você sente, passa primeiro por aqui. E o que alimenta essa torre de controle determina o que sai dela. Se você alimenta sua mente com preocupação, com notícia ruim, com cenários do que pode dar errado, a ansiedade vai ter tudo o que precisa para crescer. Mas quando a palavra de Deus começa a habitar em você de forma abundante, quando você chega ao ponto em que mal consegue pensar num problema sem que um versículo venha junto, sem que a voz de Deus chegue antes do medo, a torre de controle começa a funcionar diferente. Confronte cada pensamento ansioso com o que a palavra diz. Quando o pensamento diz que você não vai dar conta, a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quando o pensamento diz que Deus esqueceu de você, a palavra diz que os planos do Senhor para a sua vida são de bem e não de mal, para te dar futuro e esperança. Quando o pensamento diz que a situação não tem saída, a palavra diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você não vai vencer a ansiedade tentando não pensar nela. Você vai vencer alimentando a sua mente com algo maior do que ela. E isso exige prática. A mente ansiosa tem caminhos já abertos, rotas que ela percorre com facilidade porque percorreu as mesmas rotas muitas vezes antes. E a renovação da mente é o processo de ir abrindo caminhos novos, um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Quanto mais você pratica trazer a palavra para o centro dos seus pensamentos, mais natural isso vai ficando. Até que, em vez de o pensamento ansioso ser a primeira reação, a verdade de Deus começa a chegar antes. A mente que está cheia da palavra de Deus não é uma mente que nunca é atacada. É uma mente que sabe responder quando o ataque chega. A terceira atitude é descansar na soberania de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33, o versículo que eu li, diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então repara na ordem aqui. Primeiro Deus, primeiro o reino, primeiro a busca por Ele, e depois as coisas que você precisa. Deus não está ignorando as suas necessidades. Ele está te dizendo onde colocar o seu foco. Porque quando o foco está nele, as suas necessidades estão em mãos muito mais capazes do que as suas. A ansiedade cresce no espaço que existe entre o que você quer controlar e o que está fora do seu controle. E quanto mais você tenta forçar uma solução para o que não está nas suas mãos, mais exausto você fica e mais a ansiedade aumenta.
O Salmo 46, no verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá vendo? Aquietai-vos. Ou seja, saiam do modo de resolução. Parem de tentar carregar o que só Deus pode carregar. Porque tem coisas na sua vida que não vão mudar porque você ficou mais horas acordado pensando nelas, que dependem de um movimento de Deus que nenhum esforço humano vai forçar. Davi chegou a esse lugar no Salmo 62, quando ele escreveu: a minha alma descansa em Deus somente, porque dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei grandemente abalado. Davi não escreveu isso de um lugar tranquilo, sem pressão, sem inimigo. Ele escreveu de dentro da luta e mesmo assim encontrou um descanso que não dependia de nada ao redor mudar. Dependia de quem ele escolhia confiar. Faça o que está ao seu alcance. Dê os passos que você pode dar. Ore, haja com sabedoria e então entregue o resto ao Pai. Não como uma frase que você diz e continua girando nos mesmos pensamentos, mas como uma decisão real de confiar que o Deus que sustenta tudo é mais do que capaz de cuidar do que você está enfrentando hoje. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso amigo, nós chegamos diante de Ti agora com o coração grato. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no meio da ansiedade sem nos mostrar o caminho de volta para a paz. Obrigado porque o Senhor é fiel e a Tua paz não depende de nada ao nosso redor estar resolvido para existir. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes escolhemos carregar o que deveríamos ter entregado a Ti, que deixamos os pensamentos correrem soltos em vez de apresentá-los diante da Tua presença, que enchemos a nossa mente de tudo menos da Tua palavra e tentamos resolver na força do nosso braço o que só a Tua mão alcança. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti e que alimenta o medo no lugar da fé. Limpa os nossos corações e renova as nossas mentes. Que a Tua palavra habite em nós de forma tão abundante que ela chegue antes do medo, que ela fale mais alto do que a preocupação, que ela seja o fundamento de cada pensamento que passa por aqui. Eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa palavra com o peito apertado, com aquele peso que não vai embora, com a mente cheia de perguntas que ainda não tem resposta. Senhor, entra nesse lugar. Faz o que só a Tua presença consegue fazer. Aquieta o que está agitado. Acalma o que está em tumulto. E que cada um deles possa sentir de forma real e concreta que o Senhor está no controle do que eles não conseguem controlar. Que eles possam, a partir de hoje, levar cada ansiedade diante de Ti com honestidade, renovar a mente com a Tua palavra e descansar na certeza de que Tu és Deus e que nada está fora das Tuas mãos. Senhor, eu intercedo agora pelos pedidos de oração que estão nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada necessidade, cada lágrima derramada antes de escrever aquele pedido. Age nos corpos enfermos e faz o que só o Senhor pode fazer. Cuida dos lares que estão em necessidade financeira. Abre portas que precisam ser abertas e supre cada família de uma forma que só pode ser obra do Senhor. Alcança os familiares que estão longe do Senhor, porque a Tua graça chega onde nenhuma palavra humana consegue chegar. Restaura os casamentos que estão abalados. Sustenta os que estão no meio de processos difíceis e que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem saia daqui mais leve do que quando chegou, com a mente mais quieta e o coração mais firme em Ti.
nós te entregamos os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas ansiedades. Que o teu nome seja glorificado em cada vida que está ouvindo essa palavra agora. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Se essa palavra chegou até você hoje, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Conheça também o nosso outro canal, Minuto Reflexão, com vídeos que vão te ajudar no dia a dia com mais equilíbrio e mais conexão com Deus. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. E, irmãos, antes de nos despedirmos aqui, eu quero anunciar com alegria que nessa segunda-feira, dia 25 de maio, finalmente nós vamos lançar o nosso novo livro, que se chama Meu Devocional Minuto com Deus. Nós estamos lançando a versão digital, no formato PDF, para que você possa adquirir e já começar a ler aí no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. Palavras que vão tornar o seu momento devocional muito mais especial. Fale com Deus e o escute todos os dias, através de palavras escritas debaixo de muita oração, de muito clamor e com muito carinho. Além de uma palavra para todos os seus dias, o livro também tem uma sugestão de oração, para que você possa orar todos os dias, mesmo que você não tenha muito tempo. É importante tirarmos algum tempo do nosso dia, da nossa correria, para nos conectarmos com Deus. E é para isso que esse canal existe. Amém? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E até o nosso próximo Minuto com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós nos aproximamos do Senhor agora, com as nossas dores, com as nossas dúvidas, com o fogo pelo qual estamos passando e que às vezes nós não entendemos. Chegamos a Ti com o nosso coração aberto e com sinceridade, Pai, porque reconhecemos que Tu és o Deus que não precisa de uma versão editada da nossa vida. Tu conheces o que está no nosso interior e conhece melhor do que nós mesmos. Senhor meu Deus, eu oro por quem está no fogo das provações agora, por quem está numa situação que dói, que pressiona, que cansa, que parece não ter fim. Que essa pessoa consiga enxergar hoje com os olhos da fé que o fogo não tem a ver com abandono, tem a ver com refinamento. Que tu estás sentado ali, do lado do forno, com os olhos fixos nela, contando cada segundo, sabendo exatamente o quanto ela aguenta e sabendo exatamente quando tirar essa pessoa desse lugar de refinamento. Que o teu Espírito Santo traga paz no meio do calor. Não a paz de quem não sente nada, mas a paz de quem sabe em quem confiou. A paz que Paulo descreveu como aquela que ultrapassa todo o entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Pai, eu oro por quem está tentado a fugir do fogo antes da hora, por quem está prestes a abandonar o processo porque a dor ficou muito grande. Que o Senhor dê a essa pessoa a graça de permanecer, a coragem de confiar, a fé para acreditar que o Senhor começou e o Senhor vai terminar. E que o resultado final vai valer cada segundo de calor. Senhor, eu oro por quem está perguntando o motivo de tanto sofrimento, de tanto fogo. Por que passar por isso todo esse tempo? Que essa pessoa encontre a resposta não numa explicação, mas numa experiência. A experiência de te encontrar no meio do fogo, de descobrir que tu estás ali, presente, atento e fiel. Que ela saia desse processo mais parecida com o Senhor do que quando ela entrou. Que cada impureza que ainda está em nós seja queimada pelo fogo da tua presença. Que o orgulho, o egoísmo, o medo, a amargura,
a autossuficiência, tudo que nos impede de refletir a tua imagem seja consumado. E que quando o Senhor olhar para nós, consiga ver a tua própria imagem refletida. Porque esse é o objetivo de tudo. Não o conforto, não a prosperidade, não a ausência de dor, mas a semelhança com o Senhor. Que a nossa vida reflita quem tu és. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Ela está repousando sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre cada área que tem pesado para você. Que a graça de Deus te envolva agora. Que a presença do Espírito Santo seja real para você. Que a unção do Senhor quebre todo jugo que tem te impedido de respirar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Minuto com Deus de hoje. Hoje Deus vai te lembrar de uma coisa que o inimigo tem tentado te fazer esquecer. Você não está lutando sozinho. E você vai sair dessa palavra aqui com a certeza de que pode continuar, de que você pode lutar, pode erguer a cabeça e seguir caminhando, porque Deus está contigo a cada passo que você dá. Ele estava contigo ontem, está com você hoje e estará contigo amanhã. Você nunca esteve e nunca estará sozinho. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva nos comentários essa declaração de fé. Deus renova as minhas forças. Amém? Escreva isso com convicção. Deus renova as minhas forças. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Todos os dias eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida aqui nesse canal. Todos os dias nós temos um momento de reflexão, de leitura bíblica e de oração. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que Deus possa abrir o nosso coração para receber essa palavra agora. Amém? Existe uma multidão de pessoas carregando dores invisíveis. Pessoas que choram escondidas no banheiro, lavam o rosto, abrem a porta e voltam para a sala sorrindo, tentando ser a base da casa e o porto seguro de todo mundo. Elas sorriem por fora, mas estão quebrando por dentro. Elas estão lutando batalhas que ninguém vê. O mundo nos ensina a fingir que somos fortes, mas Deus vê as nossas lágrimas secretas. E o grande perigo de tentar ser forte o tempo todo é que a confiança excessiva, a confiança em si mesmo, gera isolamento e ansiedade. Nós fomos ensinados a não pedir ajuda. Fomos ensinados a carregar o mundo sozinho nas costas. Mas a Bíblia nos alerta sobre o perigo de fazermos do nosso próprio braço de carne o nosso único apoio. Eu quero que você olhe hoje para a história de Davi. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. Davi e os seus 600 guerreiros voltam de uma batalha e encontram a cidade de Ziclag, completamente destruída pelo fogo. Os amalequitas haviam invadido o acampamento e levado como prisioneiros todas as mulheres, os jovens e as crianças. Quando aqueles homens, que eram guerreiros valentes, chegam e veem a cidade em cinzas e percebem que suas famílias desapareceram, a Bíblia diz que eles choraram em alta voz até não terem mais forças. O desespero foi tão grande que a amargura tomou conta do coração daquela tropa e eles começaram a falar em apedrejar a Davi.
Mas sabe o que Davi fez, irmãos? Davi escolheu se fortalecer no Senhor. Ele consulta a Deus, recebe a direção para perseguir os inimigos e convoca os seus 600 homens para a marcha do resgate. Eles partem em uma perseguição alucinada. Eles correm contra o tempo, contra o medo. Eles correm contra a exaustão. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso aqui nos revela uma das lições mais profundas sobre a graça de Deus e sobre os limites humanos. Quando eles chegam ao ribeiro de Besor, 200 homens param. 200 homens de um total de 600. Simplesmente não conseguem atravessar o riacho. A Bíblia é muito clara ao dizer que eles ficaram para trás porque estavam exaustos demais para continuar. Então presta atenção nisso. Aqueles 200 homens não eram covardes, eles não eram traidores, eles não amavam menos as suas esposas e os seus filhos do que os outros 400 que continuaram. Eles queriam resgatar as suas famílias tanto quanto qualquer outro. Mas o corpo não obedecia mais. A mente havia entrado em colapso. O cansaço físico da batalha anterior se juntou ao trauma emocional de ver a cidade queimada, e eles chegaram ao limite absoluto da resistência humana. Eles deitaram na margem do ribeiro porque não tinham mais forças para dar um único passo. O que nós, infelizmente, fazemos hoje quando vemos alguém parar no meio do caminho? Nós julgamos essa pessoa, nós apontamos o dedo, nós dizemos que aquela pessoa não tem fé, que a pessoa não tem compromisso, que ela é fraca. Nós medimos a dor do outro com a nossa própria régua de resistência. Nós achamos que se nós aguentamos a pressão, todo mundo é obrigado a aguentar também. Mas Davi não fez isso. Ele deixou os 200 homens descansando na margem do ribeiro e seguiu com os 400 que ainda tinham fôlego. Davi encontra o acampamento inimigo, luta, vence a guerra, recupera todas as mulheres, todas as crianças e ainda traz um despojo gigantesco de ovelhas, gado e riquezas. Quando Davi está voltando vitorioso, ele se aproxima do ribeiro de Besor, onde os 200 homens exaustos estavam esperando. E sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi se aproximou deles e os saudou. Ele não os humilhou, ele não os chamou de frouxos, ele não disse: olhem para nós, os fortes, que trouxemos as famílias de vocês de volta. Não, ele os tratou com dignidade. Mas os 400 homens que foram para a batalha não tinham o mesmo coração que Davi. Eles disseram para Davi: já que eles não foram conosco, não dividiremos com eles os despojos que recuperamos. Daremos a cada um apenas a sua mulher e os seus filhos, e que vão embora. Eles queriam punir o cansaço, queriam penalizar a exaustão, mas Davi os repreende duramente. Davi diz que a vitória não veio pela força do braço deles, mas foi o Senhor quem os protegeu e entregou o inimigo nas mãos deles. E Davi estabelece uma lei em Israel: a parte de quem desce à batalha será igual à parte de quem fica com a bagagem. Todos dividirão igualmente. Irmãos, essa atitude de Davi é o reflexo exato do coração de Deus em relação a nós. Deus não abençoa apenas quem tem força para ir à guerra. Deus também recompensa quem, por pura exaustão, precisa ficar deitado à margem do ribeiro. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Ele sabe que não é falta de amor, não é falta de fé, não é falta de vontade. É apenas cansaço. E quem são os fortes para criticar os cansados? Quem é você que nunca teve uma crise de ansiedade para julgar o irmão que não consegue sair da cama? Quem é você que tem uma saúde de ferro para criticar quem está com a mente esgotada? Nós precisamos parar de espiritualizar tudo e começar a ter mais empatia dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes o diagnóstico que nós fazemos da nossa família está completamente errado. A sua mulher
não quer separar de você. Ela só está cansada. O seu marido não quer ir embora de casa. Ele só está cansado. O seu filho não está endemoniado. Ele só está cansado de ser cobrado, de receber uma lista do que é certo e errado, mas não receberá instrução de como seguir no caminho certo. Nós precisamos aprender a ler os sinais da exaustão nas pessoas que nós amamos. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O teólogo Henry Nouwen escreveu algo muito profundo sobre isso. Ele disse o seguinte: é através de nossa vulnerabilidade e fraqueza que a graça de Deus pode agir de forma mais profunda. Quando nós admitimos os nossos limites, nós estamos abrindo espaço para o sustento divino. O homem que mais agrada a Deus não é aquele que bate no peito e diz que aguenta tudo. O homem que mais agrada a Deus é aquele que admite a sua total incapacidade de viver apoiado apenas na sua própria força. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Não precisa ser o salvador da sua família. Você não precisa ter a resposta para todos os problemas. Existe um momento na vida em que a atitude mais espiritual que você pode ter é simplesmente parar, deitar na margem do ribeiro e deixar que Deus lute a sua guerra. Moisés disse ao povo diante do mar: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O poder de Deus não se manifesta no nosso barulho, no nosso desespero ou na nossa correria. O poder de Deus se manifesta na nossa quietude. A graça de Deus não brilha quando nós estamos no topo do pódio, batendo no peito. A graça de Deus nos abraça quando nós estamos no chão, exaustos, sem forças para dar nem mais um passo. O limite da sua força é exatamente o começo do milagre de Deus. O próprio Jesus sentiu cansaço. Ele teve sede, ele sentiu angústia. Lá no Getsêmani, ele suou gotas de sangue sob o peso da missão que estava diante dele. Ele confessou aos discípulos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Jesus não reprimiu a dor. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele pediu a companhia dos seus amigos mais próximos. Ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Se o Filho de Deus, o Criador do universo, em sua forma humana, precisou de apoio e não quis enfrentar a sua hora mais escura sozinho, por que você acha que tem que dar conta de tudo sem buscar ajuda? O inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer que nós entremos nas batalhas da vida completamente esgotados. Uma mente cansada decide errado. Ela fala o que não deve. Uma mente cansada desiste de casamentos que poderiam ser restaurados. Uma mente cansada abandona ministérios que dariam muitos frutos ainda. O diabo sabe que não precisa destruir a sua fé se ele conseguir destruir a sua resistência física e emocional. Mas a presença do Senhor não é um lugar de cobrança implacável. A presença do Senhor é um lugar de paz. Deus estende uma margem no rio para você deitar hoje. Ele olha para você e diz: descansa. Enquanto você fica aqui recuperando fôlego, eu vou lá na frente e luto a sua guerra. Eu trago de volta aquilo que foi roubado. Eu restauro o que foi quebrado. Não desista da sua vida. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos. Você só precisa de um tempo para respirar. Você só precisa admitir que chegou ao seu limite e entregar o controle nas mãos daquele que nunca se cansa e nunca se fatiga. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Nós vamos clamar a Deus nesse momento. Se você tem um pedido específico de oração, escreva ele aqui nos comentários. Amém? Se você está intercedendo pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Nós confessamos que muitas vezes tentamos ser fortes o tempo todo. Vestimos uma armadura de autossuficiência
e tentamos carregar fardos que o Senhor nunca nos pediu para carregar. Nós fomos engolidos por uma cultura que exige produtividade constante e acabamos esquecendo que o Senhor nos criou do pó da terra. Nós somos humanos, Pai. Nós temos limites, nós nos cansamos, nós choramos, nós sentimos medo. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento e que chegou ao seu limite absoluto. Eu oro por essa mãe que chora escondida no banheiro porque não sabe como vai alimentar os filhos amanhã. Eu oro por esse pai de família que está com a mente esgotada, trabalhando em 2 turnos, tentando manter a casa de pé, mas sentindo que vai desmoronar a qualquer momento. Eu oro por aqueles que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras doenças da mente, e que têm sido julgados e incompreendidos, até mesmo dentro das suas igrejas. Pai, em nome de Jesus, visita agora a margem do ribeiro onde os teus filhos estão caídos. Assim como Davi não rejeitou os 200 homens exaustos, nós sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e um corpo cansado. Derrama o teu bálsamo curador sobre as mentes que não conseguem parar de pensar. Acalma os corações acelerados. Traz um sono reparador para aqueles que passam as madrugadas em claro, rolando na cama, preocupados com o dia de amanhã. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos as batalhas que nós não temos mais forças para lutar. Nós entregamos aquele filho que se desviou dos teus caminhos. Entregamos aquele casamento que parece não ter mais conserto. Entregamos aquela causa na justiça que está travada há tantos anos. Entregamos ao Senhor aquela dívida impagável. Reconhecemos que o nosso braço falhou, mas a tua destra é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu entrego ao Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo, cada nome e cada dificuldade relatada aqui. Atende a cada um segundo a tua vontade, Pai, e dá sabedoria para que cada irmão, cada irmã consigam soltar e abrir mão daquilo que não é do Senhor para a vida deles. Levanta, ó Deus, pessoas ao nosso redor para nos ajudarem a carregar a nossa cruz. Tira o nosso orgulho e nos ensina a pedir ajuda, a buscar ajuda quando precisarmos dela. Que a nossa casa seja um lugar de empatia, de perdão e de descanso, e não um tribunal de cobranças. Nós reconhecemos e declaramos que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós recebemos pela fé nesse momento o teu renovo, a tua paz e a tua força. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não escreveu lá no começo do vídeo, escreva agora aqui nos comentários. Deus renova as minhas forças. Amém? Escreva isso. Essa é uma verdade bíblica. Deus renova as minhas forças. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26 está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse momento. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu recebo você aqui para o nosso devocional Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Assim você recebe as nossas mensagens todos os dias,
Você é avisado aí pelo YouTube sempre que nós postarmos um vídeo novo. E antes da gente começar, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final dessa mensagem nós vamos entregar tudo na presença do Senhor. E declare pela fé o seguinte: Jesus tem domínio sobre tudo. Escreva isso, essa é uma verdade bíblica. Jesus tem domínio sobre tudo. Irmãos, a ansiedade tem uma característica muito específica. Ela nos convence de que a situação saiu do controle, que o problema é grande demais, que o tempo passou e agora já é tarde, que Deus talvez não tenha chegado a tempo. E quando esse pensamento entra, a preocupação deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre Deus. Será que Deus viu? Será que Ele se importou? Será que Ele ainda pode fazer alguma coisa? Marta fez exatamente essa pergunta. Não com palavras de dúvida, mas com palavras de dor, sabe? De lamento. Quando Jesus chegou a Betânia, 4 dias depois da morte de Lázaro, ela foi ao encontro dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase tem tudo o que a ansiedade produz. A sensação de que o momento certo passou, de que a janela se fechou, de que agora é tarde demais. Mas Marta não estava sendo ingrata. Ela amava Jesus. Ela tinha fé. O próprio texto de João 11 deixa isso claro logo no começo, quando diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Essa família era próxima dele. E ainda assim, quando Lázaro adoeceu e as irmãs mandaram avisar Jesus, o texto diz algo que parece perturbador na primeira leitura. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele ficou 2 dias a mais, de propósito. Ele sabia que Lázaro estava morrendo, sabendo que Marta e Maria estavam em desespero, e mesmo assim ele ficou. Irmãos, isso é o que a ansiedade não consegue aceitar. Que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Que quando Jesus parece não estar chegando no tempo que a gente espera, não é porque ele perdeu o controle, é porque o plano dele é maior do que o nosso e o tempo dele é diferente do nosso. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E aqui tem um detalhe importante para entender o peso desse momento. Na tradição judaica da época, acreditava-se que o espírito da pessoa ficava próximo ao corpo por 3 dias após a morte, e que no 4º dia a decomposição já era irreversível. 4 dias significava para aquelas pessoas que não havia mais nenhuma esperança. Era definitivamente tarde demais. E foi exatamente nesse momento que Jesus chegou. Marta foi ao encontro dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Tem fé nessa frase, mesmo que misturada com dor. E Jesus então olhou para ela e disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Repara no que Jesus não fez. Ele não explicou o atraso, ele não se justificou, ele não disse: eu sei que parecia tarde, mas eu tinha um plano. Ele simplesmente revelou quem ele é. Porque a resposta para a ansiedade de Marta não era uma explicação, era uma revelação. Era entender com quem ela estava falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é uma das declarações mais fortes que Jesus fez durante o seu ministério. Ele não disse: eu posso ressuscitar, ou eu tenho poder sobre a morte. Ele disse: eu sou. Presente, permanente, sem limitação de tempo ou circunstância. A ressurreição não é algo que Jesus faz, ela é parte de quem ele é.
A vida não é algo que Jesus distribui, ela está nele. Só existe vida em Jesus. E então ele pergunta a Marta: crês isto? Não você entende isso, não você consegue explicar isso, mas você crê nisto. Porque a fé não funciona no campo da compreensão total, ela funciona no campo da confiança. Marta não precisava entender por que Jesus esperou 4 dias. Ela só precisava crer em quem Jesus é. A ansiedade nos coloca sempre no campo das perguntas sem resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus não respondeu ainda? Por que a situação só piora? Essas perguntas são legítimas. A dor de Marta era legítima. O choro de Maria também era. Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro. O texto diz que ele se comoveu profundamente, que se perturbou no espírito. Deus não é indiferente à nossa dor. Mas tem uma diferença entre lamentar diante de Deus e deixar que o lamento tome o lugar da fé. Marta chorou, mas foi ao encontro de Jesus. Maria chorou, mas se prostrou aos pés dele. As duas foram até ele com a dor, e é isso que a palavra nos convida a fazer. Não fingir que a dor não existe, mas levar a dor até aquele que tem domínio sobre ela. Porque Jesus tem domínio, não só sobre as tempestades da natureza, não apenas sobre as doenças. Ele tem domínio sobre aquilo que parece definitivamente perdido, sobre o que já foi sepultado, sobre o que o mundo inteiro já declarou como sem solução. Quando ele chegou ao túmulo de Lázaro e mandou tirar a pedra, Marta ainda tentou argumentar: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está sepultado. E Jesus respondeu: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A glória de Deus não aparece apesar das circunstâncias impossíveis. Ela aparece por causa delas. É no momento em que toda a esperança humana acaba que o domínio de Cristo fica mais evidente. Lázaro saiu do túmulo não porque havia alguma possibilidade humana disso acontecer, mas porque Jesus é quem ele disse que é. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você esteja carregando uma situação que aos seus olhos já passou do prazo. Uma relação que parece morta, uma saúde que parece sem saída, um sonho que parece enterrado, uma família que parece sem conserto. E a ansiedade te diz que é tarde demais, que Deus não chegou a tempo, que agora não tem mais o que fazer. Mas Jesus não chegou atrasado a Betânia. Ele chegou no momento exato em que a glória de Deus seria mais visível. E ele não está atrasado na sua vida também. O silêncio que você está ouvindo não é abandono. O tempo que está passando não é descuido por parte de Deus. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle de cada detalhe, inclusive do tempo. Isso não quer dizer que toda situação vai se resolver do jeito que você espera. A fé na palavra não é uma garantia de que tudo vai acabar bem segundo os nossos planos. É a confiança de que Deus continua no controle, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Mas significa que você pode soltar o peso da ansiedade, porque o controle nunca esteve nas suas mãos para começar. Ele sempre esteve nas mãos de Deus. Então, se você ainda não escreveu nos comentários, eu te convido a escrever agora: Jesus tem domínio sobre tudo. E escreva também o seu pedido de oração, porque nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai amado e querido, que alegria estar diante da tua presença nessa hora. Louvado seja o nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, aquele que tem domínio sobre toda a criação, sobre toda doença, sobre toda morte, sobre todo impossível. Nós nos aproximamos do Senhor com humildade. Primeiramente, queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, por cada vez que duvidamos do teu controle, por cada vez que a ansiedade ocupou o lugar que deveria ser da fé. Nos perdoa por agir como se a situação estivesse fora das tuas mãos. Que o teu Espírito Santo venha sondar cada coração agora e que haja arrependimento verdadeiro e renovação da fé.
Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa palavra com o coração pesado, por aqueles que estão carregando uma situação que parece não ter saída, por aqueles que estão ansiosos com o futuro, com a saúde, com as finanças, com os relacionamentos. Que a revelação de quem Jesus é chegue a cada coração agora. Que eles possam ouvir a mesma palavra que Marta ouviu: eu sou a ressurreição e a vida. Que essa verdade seja maior do que o medo, maior do que a preocupação, maior do que tudo aquilo que tem roubado a paz dessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão passando pela dor do luto, pela perda, por essa dor que parece não ter fim. Abraça, meu Pai, cada coração ferido nesse momento. Que o teu consolo seja real e presente. Eu oro pelas famílias que estão em crise, pelos relacionamentos que parecem não ter saída, pelas situações financeiras que parecem impossíveis. Senhor, que o domínio de Cristo seja reconhecido em cada uma dessas áreas. Que haja fé onde havia ansiedade, que haja paz onde havia desespero e que haja esperança onde havia desistência. Eu coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo deixados aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima que foi derramada. Que o Senhor visite cada uma dessas vidas. Que haja cura onde há doença, libertação onde há opressão, direção onde há confusão. Que cada pedido depositado aqui, ó Deus, seja respondido segundo a tua vontade. Nós entregamos tudo em tuas mãos e temos fé no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você também pode adquirir o nosso e-book, Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. É só você clicar no link que vai estar aqui também. Você recebe direto aí no seu celular, para você ter a palavra de Deus no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Talvez essa palavra seja a resposta de Deus para a vida de alguém. Então compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, mande para pelo menos 3 pessoas que você ama. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu completamente perdido, com aquela sensação de estar num cruzamento da vida, sem saber qual caminho tomar? Já passou por momentos em que o futuro parecia tão incerto que você simplesmente não sabia o que fazer? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E mais importante, você está no lugar certo. Porque a mensagem que Deus tem para você hoje é exatamente sobre isso. Sobre estar perdido e encontrar a direção. Estar com medo e encontrar confiança. Em Deus você pode encontrar o maior tesouro que existe. Uma esperança que nunca vai te decepcionar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Salmos 25. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Esse aqui é um salmo escrito por Davi, um homem que conhecia muito bem o que era estar em situações impossíveis. Ele foi perseguido, traído, ameaçado de morte e viveu anos fugindo. Mas foi exatamente nesses momentos de desespero que ele aprendeu a elevar a sua alma a Deus. Olha só o que ele escreveu aqui nesse salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus.
não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quem em ti põe a sua esperança, jamais será envergonhado. Mas serão humilhados os que sem razão traem os outros. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, faça isso agora, se deixar para o final você esquece. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Irmãos, Davi começa o Salmo 25 dizendo o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ele não disse, elevo as minhas mãos, elevo minha voz, ou elevo as minhas orações. Ele disse, elevo a minha alma. E isso aqui é muito profundo. Sabe, elevar a alma significa entregar a Deus não apenas suas palavras, mas o mais profundo do seu ser, suas emoções, suas angústias, seus medos, seus sonhos, suas expectativas frustradas. É entregar tudo aquilo que você mostra para as pessoas e o que você esconde de todo mundo. Deus não quer apenas as suas orações bonitas, Ele quer sua alma. Ele quer o verdadeiro você, com todas as suas falhas, suas imperfeições, seus medos, suas dúvidas. Ele quer você por completo. Muitas vezes nós tentamos nos apresentar a Deus como se nós estivéssemos bem, como se a gente tivesse tudo sob controle. Mas Deus já sabe a verdade. Ele só está esperando que você seja honesto com Ele. Lembra quando Jesus estava no jardim do Getsêmani? Estava ali nos últimos momentos antes de enfrentar a cruz? Ele falou com Deus assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus não escondeu sua angústia, ele elevou sua alma ao Pai, com toda a verdade, com todo o peso que ele estava sentindo naquele momento. E é isso que Deus quer de você hoje. Não fingimento ou aparências, Ele quer a sua alma. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: minha esperança está em Deus. Escreva isso com convicção. Minha esperança está em Deus. Davi continua dizendo no Salmo 25, em ti confio, ó meu Deus. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Não significa que você sabe como que as coisas vão terminar, ou que você não tenha medo. Confiar em Deus significa que, mesmo sem ter todas as respostas, sem saber como tudo vai acabar, e mesmo com medo, você escolhe apoiar todo o peso da sua vida nele. Você pode sim ter dúvidas, mas você escolhe avançar, apesar das dúvidas. Quando você confia em Deus, você não está colocando sua fé em algo incerto. Você está colocando sua fé no único que é absolutamente confiável. Deus nunca falhou, irmãos. Ele é fiel, ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A seguir vem uma oração muito honesta de Davi. Não permitas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Davi está sendo completamente vulnerável aqui. Ele está dizendo assim: Deus,
eu tenho medo. Eu tenho medo de passar vergonha, tenho medo de falhar, medo de que os meus inimigos me destruam. Você já orou assim diante de Deus? Ou você acha que precisa ser forte o tempo todo, até mesmo nas suas orações? Presta atenção. Deus não se assusta com a sua vulnerabilidade. O Salmo 34, no verso 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os de espírito abatido. Deus está perto de quem está sofrendo. Ele não se afasta dos fracos, ele se aproxima. Jesus uma vez disse assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, se você está cansado, sobrecarregado, se você tem medo de ser humilhado ou medo de falhar, saiba que você está exatamente no lugar onde Deus quer te encontrar. Ele não está esperando que você fique forte para então se aproximar dele. Ele está esperando que você se aproxime dele, mesmo fraco, para que ele seja a sua força. O versículo 3, para mim, é o coração dessa mensagem. Está escrito assim: quem em ti põe a sua esperança jamais será envergonhado. Essa é uma promessa absoluta. Não diz assim, talvez ou provavelmente. Diz, jamais será envergonhado. Sua esperança em Deus nunca vai ser uma decepção. O mundo oferece muitas esperanças. Tem pessoas que depositam sua esperança no dinheiro, outros apostam tudo nos relacionamentos, na sua vida profissional, mas todas essas esperanças em algum momento podem te desapontar. O seu dinheiro pode acabar, os relacionamentos podem terminar, a sua carreira profissional pode fracassar, mas a esperança em Deus nunca falha. E o apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Romanos 5, no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A esperança em Deus não decepciona, porque Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, não importa o que você está enfrentando hoje, não importa o quão impossível sua situação pareça, se você colocar sua esperança em Deus, você jamais será envergonhado. E todas essas promessas, essa esperança, essa direção que Davi pediu a Deus, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Porque quando Davi pediu, guia-me com a tua verdade, ele estava profeticamente apontando para aquele que viria séculos depois e diria o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Jesus não só oferece vida, ele é a própria vida. Então, meu querido, minha querida, a sua esperança não está em um princípio, em uma filosofia ou em uma religião. Sua esperança está em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele carregou seus pecados, morreu a sua morte e ressuscitou para te dar uma nova vida. Quando você coloca sua esperança em Jesus, você está colocando sua esperança naquele que já venceu. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, diz que essa esperança em Cristo é uma âncora para a alma, firme e segura. Uma âncora não impede a tempestade, mas impede que você seja arrastado pela tempestade. Jesus é a sua âncora. Não importa quão fortes sejam os ventos
ou quão altas sejam as ondas. Se você está ancorado em Cristo, você não vai ser arrastado. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja honesto com Deus. Eleve a sua alma a Ele. Deus te conhece. Ele já sabe de tudo o que aconteceu na sua vida. Ele está esperando que você pare de fingir e comece a confiar. Talvez você esteja carregando fardos que não foram feitos para você carregar, sabia? Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve e suave de Jesus. Decida hoje mesmo colocar sua esperança no Deus que nunca muda, nunca falha e que nunca te decepciona. Se a sua âncora está em Cristo, você pode enfrentar qualquer tempestade, atravessar qualquer vale, passar pelos desertos, suportar qualquer provação, porque sua esperança não está nas circunstâncias, mas está naquele que controla todas as circunstâncias. Jeremias capítulo 17 diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não teme quando vem o calor, porque as suas folhas continuam verdes. Não se preocupa no ano de seca, nem deixa de dar fruto. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: minha esperança está em Deus. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui agora, porque nós vamos orar por ela. E junto com o seu pedido de oração, não deixe de escrever essa declaração de fé: minha esperança está em Deus. Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai amado, Pai querido, hoje nós chegamos à Tua presença com as nossas almas. Não com as máscaras, não com fingimentos, mas com a verdade de quem nós somos e onde nós estamos. Senhor, alguns de nós estão aqui hoje completamente perdidos. Não sabemos qual caminho seguir. As decisões que precisamos tomar parecem pesadas demais. O futuro parece nebuloso demais. E nós te pedimos, mostra-nos os teus caminhos. Ensina-nos as tuas veredas. Guia-nos, ó Pai, com a tua verdade. Ó Deus, algumas pessoas estão carregando medos que as paralisam. Medo de falhar, medo de ser humilhada, medo de que os nossos inimigos triunfem sobre nós. Mas hoje nós depositamos todos esses medos aos teus pés, porque a tua palavra promete que aquele que põe a sua esperança no Senhor jamais será envergonhado. E nós escolhemos crer nisso hoje. Senhor, nos perdoe pelas vezes em que colocamos as nossas esperanças nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos lugares errados. Perdoa-nos por olharmos para tudo, menos para Ti. Hoje, nós redirecionamos a nossa esperança. Declaramos que a nossa esperança está em Ti. Não está no nosso emprego, no nosso dinheiro, na nossa saúde e nem nos relacionamentos. Embora reconheçamos que essas coisas sejam boas, a nossa esperança fundamental, a nossa âncora está em Ti. Pai, eu quero orar especialmente por aqueles que estão passando por tempestades nesse momento. Tempestades financeiras, tempestades de saúde, tempestades nos seus relacionamentos, tempestades emocionais. Eu sei que o Senhor não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo. Então nós queremos te pedir agora, seja a nossa âncora, nos segura de maneira firme. Não permita que sejamos arrastados.
Senhor, eu oro por aqueles que perderam a esperança, por todas as pessoas que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar e de acreditar. Renova nessas pessoas hoje a esperança, Pai. Lembra a elas de que Tu és fiel, que não há situação impossível para Ti, que o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. Eu oro por aqueles que estão enfrentando oposição, aqueles que têm inimigos querendo vê-los cair. Senhor, levanta-te a favor dessa pessoa, luta as batalhas dela e transforma ela, ó Deus, de vítima em vitoriosa. Eu oro por aqueles que precisam de uma direção clara. Tem decisões importantes a serem tomadas, caminhos a serem escolhidos. E o Senhor prometeu na Tua palavra que nos guiaria. Então, meu Deus, cumpra a Tua promessa. Fala conosco de forma clara. Abre as portas que devem ser abertas e fecha as portas que devem ser fechadas. Nos dê sabedoria e discernimento. Coloca a Tua paz dentro do nosso coração, diante das decisões que tivermos que tomar. E acima de tudo, meu Deus, eu oro para que Jesus seja cada vez mais real na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que ele não seja apenas um conceito teológico, mas que seja o Deus vivo que caminha conosco, que fala conosco, que nos guia, que nos cura e que nos transforma. Que nós possamos dizer como Davi disse: a minha esperança está em Ti o tempo todo. Não apenas nos momentos de culto, mas principalmente nos momentos de crise. Não apenas quando sentimos a Tua presença, mas também quando não a sentimos. O tempo todo. Ó Deus, que nós não sejamos pessoas cuja esperança esteja nas circunstâncias, mas que nós possamos aprender a esperar no Senhor. E que ao final dessa vida, quando nós olharmos para trás, nós possamos dizer com convicção: minha esperança em Deus nunca me envergonhou. Ele foi fiel, Ele me guiou, Ele me sustentou. E agora eu estou aqui, não pelos meus méritos, mas por causa da fidelidade do Senhor. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já acordou um dia e teve a sensação de que o mundo está literalmente contra você? Que as mentiras parecem mais verdadeiras do que a própria verdade? Que você não consegue confiar em ninguém, porque toda pessoa ao seu redor parece que está querendo te enganar ou tirar proveito de você de alguma forma? Bom, você não está sozinho nessa sensação. Nós vivemos em uma era onde a confusão é a moeda corrente. Fake news, manipulação psicológica, relacionamentos falsos, promessas vazias, quase tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a mentira. E a pergunta que fica no nosso peito é a seguinte: como eu vou saber em quem confiar? Como que eu posso discernir entre o que é verdade e o que é ilusão? Hoje nós vamos explorar uma resposta para essa pergunta que já foi dada há milhares de anos atrás e que pode mudar a maneira como você navega por esse mundo tão tumultuado. Uma resposta que não vem de nenhum guru espiritual ou de algum coach de autoajuda. Ela vem de um homem simples, um pescador, chamado João, um apóstolo que viveu em tempos tão confusos quanto os nossos e que nos deixou uma palavra que até hoje ecoa através dos séculos. Vocês, porém, são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em vocês
é maior do que aquele que está no mundo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Essa é uma passagem que desafia o medo, que desmascara o engano e que oferece a vitória para aqueles que se sentem cercados pela escuridão. Está escrito assim, olha: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa é uma ação muito simples, mas quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Irmãos, quando João escreve "Vocês, porém, são de Deus", ele está estabelecendo algo fundamental. Você não pertence a esse sistema de engano. Você não é um órfão nesse mundo caótico. Você tem uma paternidade celestial, uma filiação que transcende toda a confusão terrena. Mas repare bem na próxima frase: e os venceram. Não é que vão vencer. Vencerão em algum momento. Já venceram. A vitória não está em um futuro distante. A vitória é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Amém? Receba isso no seu coração, pela fé. João acrescenta que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado nas Escrituras. E aquele que está no mundo é o príncipe das trevas, a fonte de toda mentira, de toda confusão, de todo engano. A batalha entre esses dois espíritos não é uma batalha equilibrada. Não é uma luta onde duas forças cósmicas igualmente poderosas batem de frente. É uma luta vencida. O espírito que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Mas então João nos oferece um critério para discernir qual espírito está operando em uma situação, em uma pessoa ou até em uma mensagem. Ele diz assim: nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Essa aqui é a linha divisória. Não é inteligência, não é conhecimento intelectual e nem retórica convincente. É o conhecimento de Deus. É o reconhecimento do Espírito da verdade. A palavra grega para conhecer, nesse contexto aqui, é ginosko, que não significa meramente ter informação sobre alguém. Significa reconhecimento íntimo e relacional. É conhecer através da vivência, através do contato direto. Então, quando João diz que aquele que conhece a Deus nos ouve, ele está dizendo que aquele que tem uma relação vivida, experiencial com Deus, aquele que verdadeiramente caminha, que anda com Ele, vai ser capaz de diferenciar a verdade da mentira. Esse é o ponto fundamental. Você não pode discernir os espíritos apenas pela lógica ou pela razão. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa de um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito da verdade. É nessa intimidade que seus olhos espirituais
são abertos. E João continua dizendo: por isso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero falar um pouco sobre esse contraste aqui. O espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe que não tem uma zona cinzenta ou meio termo. Ou é verdade ou é erro. Ou procede de Deus ou procede do mundo. O cristão que é nascido de novo tem essa capacidade de discernir esses dois espíritos. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva essa verdade espiritual. Maior é o que está em nós. Amém? Declare isso com convicção. Maior é o que está em nós. Sabe como nós podemos identificar o Espírito da Verdade? Ele traz clareza e não confusão. Ele nos enche de paz e não de ansiedade. Ele nos convida à obediência, mas também nos oferece liberdade. O Espírito da Verdade produz em nós as características mencionadas lá em Gálatas 5, lembra? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio. Ele é consistente com a palavra de Deus, nunca contradiz as Escrituras, sempre exalta a Cristo. E o espírito do erro? Ele gera confusão, divide famílias, promete libertação, mas entrega escravidão, fala de uma maneira agradável aos ouvidos, mas leva à destruição, oferece satisfação rápida, mas o que ele proporciona é uma morte lenta. Ele exalta o ego, o poder, a cobiça, a independência humana, mas no fim ele só deixa vazio e destruição. Você já notou quantas mentiras no mundo são sutilmente planejadas para parecerem verdadeiras? Uma propaganda te promete felicidade, mas oferece consumismo compulsivo. Um relacionamento tóxico te promete amor, mas oferece humilhação. Uma ideologia que até parece prometer justiça, mas que na verdade oferece ódio. Uma voz sussurra que você é capaz de tudo, mas te deixa mais preso a si mesmo do que nunca. Isso é o espírito do erro em operação. Mas para o apóstolo João, você já é um vencedor, uma vencedora, porque em você habita o espírito que conhece a diferença entre a mentira bonita e a verdade libertadora. O espírito que habita em você é capaz de discernir que a pornografia parece satisfação, mas é escravidão. Que o álcool parece alívio, mas é destruição. Que o ressentimento parece que tem a ver com justiça, mas é algo que está te enchendo de veneno. Que a ganância parece segurança, mas ela está te conduzindo para uma morte lenta. E aqui está o desafio. Você está realmente usando esse discernimento? Ou você está dormindo? Você está funcionando como um cristão de fachada, que diz que conhece a Deus, mas vive como se o espírito do erro fosse a sua bússola? Vamos voltar lá na passagem que eu li, lá no versículo que eu li. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Você está permitindo que o Espírito da Verdade guie as suas decisões, as suas palavras, suas atitudes? Ou você tem deixado que o barulho do mundo, a opinião das redes sociais, o sussurro das paixões carnais determinem o seu caminho? O conhecimento de Deus, ele não é passivo.
não é apenas crer em certos dogmas, é um conhecimento que te transforma, que faz você ouvir de maneira diferente, falar diferente, agir diferente, ter uma nova postura. Quando você verdadeiramente conhece a Deus de forma experiencial, você começa a reconhecer instantaneamente o espírito do erro, porque você tem um padrão interno de referência, o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, qual é a esperança aqui? É que você não está perdido em um mar de engano indefeso. Você não é uma vítima impotente da manipulação. A você foi dado o dom do discernimento. Você foi capacitado pelo Espírito que está em você para distinguir a verdade do erro. Cultive a sua intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito da verdade se torne familiar a você. E que qualquer sussurro, qualquer barulho do espírito do erro seja imediatamente identificado, reconhecido. Confie que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O mundo vai continuar oferecendo seus enganos. As mentiras não vão parar. Pelo contrário, talvez só piore. As tentações vão continuar. Mas você tem algo que o mundo não pode oferecer. Você tem a verdade viva habitando aí no seu espírito, dentro de você. E isso é o bastante para que você seja vencedor, vencedora. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é muito simples. Em qual espírito você tem confiado? No espírito da verdade ou no espírito do erro? Você está ouvindo a voz de Deus ou o barulho do mundo? Você está cultivando intimidade com Jesus ou você está deixando a distância crescer entre vocês? A vitória está disponível, irmãos. Ela já foi conquistada em Cristo, mas você precisa tomar posse dela. Precisa viver como se realmente acreditasse que o Espírito em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. E declare pela fé o seguinte: maior é o que está em nós. Se você quer interceder por alguém, por uma pessoa em especial, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e vamos orar juntos por ela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à tua voz, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa
cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que eles têm prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra. Que aquele que estava preso seja liberto. Que aquele que estava sendo enganado perceba a verdade. Que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando reflexões bíblicas todos os dias para te abençoar. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal, você recebe essa mensagem antecipadamente. Um dia antes, eu posto a mensagem à noite para aqueles que são membros do canal. Amém? É só você entrar lá no YouTube, procurar lá Minuto com Deus e a mensagem do dia vai estar disponível para você que é membro do canal antecipadamente.
É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.